Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, porque não acreditais em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se vós as não ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, ao contrário, honro meu Pai, vós é que me desonrastes. Eu não busco a minha glória, há quem tome cuidado dela e para a justiça. Em verdade vos digo, quem guardar minha palavra não verá morte eterna. Disseram-lhe por isto os judeus: Agora é que conhecemos que estais possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: Quem guardar minha palavra nunca saberá o que é morte eterna? Porventura, és tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele mesmo que vós dizeis que é vosso Deus. Contudo, vós não conheceis, eu sim conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia. Viu e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe por isso os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, Sem pecado concebida. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao reverendo Padre Frei Leão José Maria e aos demais fiéis, com o professor Giovanni e família que aqui nos acolhe para a celebração do Santo Sacrifício, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei-me justiça, Senhor, e apoiai minha causa contra um povo infiel. Livrai-me do homem perverso e enganador, já que sois o meu Deus e a minha fortaleza. No Santo Evangelho de hoje, era o dia seguinte à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Sob o céu claro, já fervia a vindima que daria o vinho para a última ceia, e nas almas malignas dos judeus já fervia o ódio que derramaria todo o sangue do Filho de Deus. Nós vemos então quem começou no Santo Evangelho hoje um debate cerrado de uma e de outra parte. As palavras de Jesus, como água gelada em ferro, em brasa, caíam sobre os judeus, que respondiam de maneira áspera a Nosso Senhor e selvagem, ao ponto de dizer que ele, o Salvador do mundo, estava possuído de Satanás. Como é sublime, meus irmãos e irmãs, a figura amável e adorável de Nosso Senhor, que na sua grande e infinita misericórdia desceu do céu e se encarnou nas puríssimas entranhas de nossa Imaculada Mãe, para caminhar no meio de nós. Pensai e meditai, meus irmãos, um Deus encarnado que desce dos céus, caminha por estradas lodosas e espinhentas ao sol e às chuvas para buscar o amor das suas miseráveis criaturas, que na dureza dos seus corações pegam em pedras para lapidarem com crueldade o seu Criador. Ele também instituiu para nós a Sagrada Eucaristia, para ficar sempre conosco, enquanto vivêssemos neste mundo, para nos ver,
para nos ouvir, para nos confortar. E eis que na própria noite da instituição da sua Eucaristia, há um Judas que sacrilegamente o recebe e o trai. Nós aqui nos lembramos de quantas almas hoje, na nossa época, recebe nosso Senhor sacrilegamente no Santíssimo Sacramento. O Evangelho de hoje é o Evangelho do coração duro. Olhemos para dentro de nós mesmos, meus irmãos e irmãs, e meditemos no mais íntimo de nossa alma, desse final de Quaresma. Hoje se inicia o domingo da Paixão. Examinemos se o nosso coração não se assemelha ao coração dos pérfidos judeus. Nestas semanas da Quaresma, o amabilíssimo coração de nosso Senhor nos mostra no seu santo Evangelho que não há verdadeiro amor fora dele e que o mundo, com a sua falácia infernal de falsa felicidade, tenta constantemente nos levar para o abismo do inferno. Quão grande, então, meus irmãos, é a necessidade de todos nós mudarmos completamente a nossa vida, expelindo para longe de nós todos os nossos vícios e paixões. Nestes dias que antecedem a Santa Páscoa de nosso Senhor, talvez alguns de nós ainda não se decidiu aproximar-se dos sacramentos, da Santa Confissão, da Santa Comunhão. Talvez alguém que mesmo ano passado a pedradas fez fugir da sua própria alma nosso Senhor. Ouvi a meditação, meus irmãos, de Santo Agostinho. Infelizes daqueles que do seu coração como a rocha expulsam a Deus. Quão infelizes, meus irmãos e irmãs, são as almas que retardam a sua própria conversão. Santo Afonso de Ligório chama a alma de louca. Imprudente é a alma que deixa para se converter no dia de amanhã. Pois se nem um segundo a mais temos por seguro e certo nesta miserável vida. Antes de tudo, quem nos assegura que o nosso fim não será imprevisto? O muro que desaba, um raio que pode nos atingir a qualquer momento, um trem, um automóvel, uma pneumonia violenta, uma parada cardíaca imediata, repentina, um nada, pode lançar-nos no sono da morte no meio de nossos dias e dos nossos trabalhos, e o inimigo de nossas almas, com seu ódio infernal, nos arrebatar para o abismo dos réprobos, infelizes condenados, porque, semelhantes aos pérfidos judeus, nos mantivemos surdos ao chamado do divino esposo de nossa alma. Devemos meditar constantemente e ter em mente, meus irmãos, que as dificuldades que retardam a nossa conversão não diminuirão em artigo de morte. Depois de uma vida inteira desperdiçada, que desperdiçamos nas impurezas, como pretendemos que poucos dias de doença devam tornar-nos santos e castos? As recordações que virão em nossa mente, os fantasmas, as próprias pessoas dos nossos pecados rodearão o nosso leito de morte com mais seduções. O demônio não abandonará sua presa no último momento. A Sagrada Escritura diz: os ossos do impúdico serão recheados com os pecados da sua juventude, e as suas desonestidades descerão à cova para dormirem com ele. Nós encontramos este texto na Bíblia, em Jó, no Antigo Testamento 20:11. Não nos deixemos enganar pela voz sedutora de Satanás, que a cada segundo, meus irmãos, busca a perdição de nossa alma. A misericórdia de Deus tem um limite para cada um de nós em particular. Este limite pode ser depois de 10 pecados que nós cometemos por ignorância. Pode ser um limite de 100 pecados, de 200 pecados, de 1000. E pode também ser depois desta Quaresma, o último. Nós não sabemos, mas sabemos que Jesus assim disse para os judeus, que o puseram em fuga a pedradas: eu me vou, mas um dia buscar-me-eis em vão, e tereis de morrer no vosso pecado.
Este é o domingo, meus irmãos, da paixão que se inicia para nós. Já agora, de hoje por 14 dias até a Páscoa, toda a liturgia tem só uma palavra: a Santa Paixão do Senhor. As prédicas não falam senão dela, os cantos da Santa Missa, as orações não são senão gemerlungo sobre as dores do nosso Deus. Na igreja, todas as imagens, mesmo as imagens mais devotas de Nossa Senhora, são veladas de roxo. Só a cruz campeia. Ai do homem pecador que, sem um frêmito, sem um propósito firme, sem um remorso eficaz, olhar para a paixão e morte de Nosso Senhor na sua santa paixão e não se compadecer do seu sofrimento, reparando seu amabilíssimo coração. Virá também para ele o momento de morrer, falhando todos os remédios, pôs-lhe-ão nas mãos o último e único remédio, o Santo Crucifixo. Mas o crucificado, ao olhar para este homem, para esta alma que jamais procurou se enternecer com a paixão de Nosso Senhor, com os olhos ameaçadores lhe dirá: tu não tivestes nenhuma piedade pela minha paixão e pela minha morte, e nos dias melancólicos da Santa Quaresma rias-te de mim dos meus sacramentos. Agora toca a mim, ri de ti da tua morte. Provérbios 1:26. Não retardemos, meus irmãos, a nossa conversão. Queira Deus que não estejamos no número dos muitos daqueles que escutarão estas palavras tão duras de Nosso Senhor. Que a Virgem Mãe Imaculada, meus irmãos e irmãs, neste dia, ela que soube tão bem viver a paixão de Nosso Senhor. Por meio dela foram feitas as vias sacras, porque Nossa Senhora, depois que o seu filho subiu aos céus, ela marcou cada estação da via sacra para ali procurar sentir a presença do seu filho Jesus, meditar a paixão das dores de Nosso Senhor, o quanto Nosso Senhor sofreu. Conversando hoje um instante com o professor Giovanni, havia falado com ele nessa falta hoje de amor para com Nosso Senhor em pleno tempo de Quaresma, pleno tempo da Semana Santa. Nós encontramos almas infelizes e miseráveis que vão para festas, vão para os bailes e esquecem completamente de meditar a paixão do seu Senhor. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude com seu amor maternal a meditar estas preciosas dores de Nosso Senhor, e que através dessa santa paixão dia nós possamos conseguir a salvação de nossas almas e de cada membro, de cada pessoa de nossa família. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.